Seja muito bem-vindo aqui no canal, meu querido Dev. Eu me chamo Adriano Viana e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre Git. Hoje o nosso amigo Paul vai explorar comandos como branch, checkout e mesh. Então, se você já gostou da ideia, já deixa o seu like e se for novo por aqui, se inscreva no canal. Então vamos lá, vamos começar aqui com o git log e ali a gente verifica todos os nossos commits, o histórico aqui de evolução do projeto. A gente nota aqui dois elementos importantes, que são o head e o master. Esse primeiro camarada aqui, o master, ele representa a nossa branch, ou seja, o nosso ramo principal, a ramificação principal desse projeto. Por enquanto a gente tem apenas uma, que é chamada aqui de master. O segundo elemento, a gente tem o head. Ele está apontando para master. O que significa isso? Que o próximo commit que eu fizer, ele vai commitar nesse branch aqui, que é chamado de master. Então vamos imaginar o seguinte, o nosso amigo Paul, ele está lá trabalhando na letra, e ele também vai trabalhar na melodia da música. Ou seja, isso é uma nova funcionalidade para o projeto aqui da música Michelle, do Paul. Então, para isso, um bom fluxo de trabalho, ele poderia criar uma nova branch, onde ele vai trabalhar em cima da melodia, e assim ele não deixa represado o fluxo de trabalho em relação à letra da música. Então, para isso, o Git oferece aqui a possibilidade de você criar novas branches. Então, através do comando git branch e o nome, obviamente, da branch, a gente pode estar criando novas ramificações para o nosso projeto. Vamos verificar aqui somente com o git branch, ele vai mostrar apenas a master e está apontando para ela. Então, vamos criar uma nova branch aqui. Vamos chamá-la de melody. Vamos dar um git branch novamente. E aqui nós vemos que nós temos agora duas ramificações. Eu tenho a master e tenho também a melody. Se eu der um git log novamente, a gente vê que o nosso head ele ainda aponta para master. Ou seja, se eu fizer um commit agora, ele vai commitar nessa ramificação principal. E não é isso que o Paul quer, porque ele quer trabalhar agora em cima da melodia, certo? Então o que ele vai fazer? A gente vai fazer esse chaveamento de branch. Para isso a gente vai utilizar mais um comando aqui no Git, que é o git checkout. Com esse comando eu vou chavear o meu head, que está apontando ali para master, e agora ele vai apontar para branch melody. Veja só, ele me deu ali a mensagem, né? Mudou para branch melody. Então, se eu der um git log, vamos passar aqui essa tag aqui, oneline, para vir consolidado aqui as informações. Então, olha só, a gente tem os três commits, só que agora o nosso head ele está apontado para melody. Então, tudo que eu commitar a partir de agora, ele não vai commitar aqui na nossa branch master, ele vai commitar na branch melody. Assim, eu tenho o meu fluxo de trabalho totalmente livre. Estou trabalhando lá no meu projeto principal, que está lá na minha master, e eu tenho uma funcionalidade nova aqui que eu ainda não estou confortável de integrar lá no meu projeto principal. Eu trabalho aqui separadamente em uma ramificação que eu chamei de melody. Então, só para adicionar alguma coisa, vamos criar aqui um arquivo. Eu vou adicionar somente isso nesse arquivo. Imagina que aqui tem a melodia da música. Vamos dar um ls aqui para ver se o arquivo já está lá. E agora eu tenho dois arquivos aqui no meu diretório de trabalho. E agora a gente vai seguir aquele fluxo do vídeo passado. Vamos dar um git add para adicionar na nossa staging area. E vamos dar um git commit -m adicionando melodia. Beleza, fiz o commit, ou seja, joguei o que estava lá no meu container para o meu repositório. E agora a gente pode dar um git log. Vamos colocar novamente aqui consolidado. O que a gente tem ali? A gente tem
4 commits. O head está apontando para a nossa melody e veja que a nossa branch master ela não avançou, ela ainda está lá no terceiro commit. Quem avançou com esse último commit foi a minha branch melody. Então vamos fazer novamente o chaveamento lá para a nossa branch master para a gente verificar como que está o status dela. Então vamos dar aqui novamente o git checkout master. Desculpa, falha aqui no meu teclado. Vamos novamente git checkout master. Então agora mudei para minha branch master. Vamos dar um git log ---- online. O que ele vai me dizer ali? Ó, o meu head novamente está apontando para master. Se eu der um ls aqui, ó, veja que eu só tenho um arquivo, que é o arquivo com a letra da música. O arquivo que eu adicionei com a melodia da música, ele não está aqui na minha branch principal. Ele está só lá na minha branch de melody, que está mais avançada. Uma coisa interessante, se eu tivesse só aqui vendo o log com a master, eu poderia me enganar, né? Porque eu tenho commits que estão mais adiantados. Então é interessante a gente utilizar o git log, passando aqui consolidado. E eu vou adicionar aqui também o -- all. Assim ele vai me trazer todo o histórico, não só na branch atual. Então olha só, aqui ele me mandou o histórico todo. Eu tenho meu head apontando para master, que está nesse terceiro commit, e eu tenho uma outra branch aqui que está mais avançada, que está nesse quarto commit, que é o adicionando melodia. Então novamente, vamos dar um ls aqui. Eu tenho só o arquivo michel.txt. Se eu der um checkout lá para minha branch melody, o que vai acontecer? Ele mudou ali para a branch. Vamos dar um ls e eu tenho os dois arquivos criados. Beleza, agora vamos imaginar o seguinte cenário. O Paul trabalhou em cima da melodia e concluiu aquela funcionalidade, aquela feature. Deixa eu dar um clear aqui no terminal. Vamos dar novamente aqui o nosso git log ---- online ---- all. Então o que a gente tem? A gente tem o nosso head apontando lá para melody e nós temos a branch master aqui lá no commit AB8. Então, já que o Paul terminou essa funcionalidade, essa nova feature aqui de melody, o que ele precisa fazer agora? Ele precisa criar uma fusão dessas duas branches. Dessa forma ele vai criar a fusão entre melody e master. Para isso ele vai utilizar o comando git merge. Então a primeira coisa vai ser fazer o chaveamento lá para a branch master. Então para isso a gente vai dar um git checkout master. Beleza, chaveou para a branch master. E agora basta dar um git merge e o nome da branch que a gente vai criar a fusão aqui com a branch master. Nesse caso é a branch melody. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai criar a fusão dessas duas branches. Eu estou no master e ele vai fundir com a branch melody. O que a gente deve atentar para esse comando? Ele me deu aqui um fast forward. O que significa isso? Que não houve nenhum tipo de conflito ou divergência. Isso é muito simples a gente observar até aqui no nosso git log. Por quê? Porque a nossa master ele apenas ficou para trás. Quando a gente criou aqui a melody e criou esse novo commit, a master não teve nenhum novo commit aqui após isso. Então, quando ele fez o merge aqui, ele apenas chaveou a master para o último commit que estava lá em melody. Isso que é o significado aqui da fast forward. Então, se a gente der novamente aqui o nosso comando git log, veja que a gente tem a nossa master agora também apontando lá para o último commit, que era o commit que estava a melody. Como ele terminou essa funcionalidade e já jogou isso para o fluxo principal, agora essa branch melody ela pode ser deletada. Para isso a gente vai utilizar o comando git branch novamente.
só que a gente vai passar aqui um "-d". E o nome, claro, da nossa branch, que é melody. Nesse caso, ele deletou aqui a branch melody. Vamos dar novamente um git log e nós temos agora apenas a nossa branch principal. Beleza, deixa eu dar uma limpada aqui no meu terminal e vamos dar aqui novamente um git log -one line -all. Então nós temos lá a nossa branch master com o head apontando para ela, lá no último commit adicionando melodia. Ótimo. Agora vamos ver como é que funciona a divergência aqui com o Git. Então vamos imaginar o seguinte cenário. O Paul ele tem uma nova funcionalidade aqui para a música, que é o quê? Que é adicionar a linha de baixo da música. Então para isso já vimos que o que ele vai ter que fazer? Criar uma nova branch, trabalhar em cima dela e jogar lá, fazer o merge com a master. Só que agora também a master não vai ficar parada enquanto a outra branch estiver também sendo trabalhada. Vamos ver como é que funciona isso. Então vamos criar uma nova branch e chavear para ela. Para isso a gente teria que fazer aqueles dois comandos, git branch, o nome da branch, e depois chavear com o checkout. Mas a gente pode fazer isso já diretamente no checkout, passando aqui o "-b". E daí passamos o nome da nossa branch. Então vamos chamar aqui de baseline. Então ele já criou e já chaveou para baseline. Vamos trabalhar aqui em cima dela. Vamos criar aqui a nossa baseline, esse arquivo aqui, imaginando que tem todo o baixo da música. Baseline.txt. Vamos dar um ls aqui. Veja que tem os três arquivos e eu estou nessa branch. Então agora a gente faz aquele processo. Vamos adicionar no container e vamos dar um commit "-m", adicionando linha de baixo. Então se a gente der um git log -one line -all, a gente tem aquele mesmo cenário que a gente fez com a melody, né? A gente tem ali uma nova branch que está mais adiantada que a nossa master, e se a gente fizesse um merge agora, ele ia dar o fast forward, né? Ele ia só passar a master lá para o último commit. Mas imagina que o Paul também está trabalhando na branch principal, na branch master. Então vamos chaveá-la aqui. Vamos dar um git checkout. Git checkout master. Chaveou aqui para master. Vamos alterar aqui o nosso arquivo michel.txt. Ops, comando errado acontece. Vamos lá novamente. Agora sim. Vamos colocar aqui para inserir. E agora aqui ele adicionou mais um verso. Então adicionou aqui mais um verso. Vou simplificar aqui. Vamos colocar só este verso. Já está lá. Vamos para o mesmo processo. Git add para adicionar na nossa stage. Git commit -m, adicionando, incrementando a letra da música. Agora vamos adicionar mais uma tag aqui no nosso git log para que a gente possa visualizar melhor como as coisas estão acontecendo aqui. Então vamos dar novamente aqui um git log -one line -all para mostrar tudo, e vamos botar aqui um -graph para a gente visualizar o que está acontecendo aqui com os nossos nós e com as nossas branches. Então veja só, aqui a gente pode visualizar muito bem. A gente tem na branch de baseline, que foi a funcionalidade lá para adicionar a linha de baixo, ele partiu desse commit aqui, do quarto commit, e veio para essa ramificação, adicionando linha de baixo. E a nossa branch master, veja que ela não ficou lá no ancestral. Ela também teve um commit aqui, que foi o incrementando
a letra da música. Então, quando a gente fizer um merge agora, o Git ele vai criar um novo commit para poder unir esses dois camaradas aqui. Então, vamos ver como é que funciona isso. Vamos criar aqui um Git merge, novamente, mesma coisa. Aliás, qual a branch que eu estou aqui? Deixa eu dar um Git branch. Eu estou na master, né? Nem era preciso isso, né? O head aqui está apontando para a master. Enfim, vamos lá, acontece. Então, vamos lá, git merge. E agora eu passo o nome da minha branch que eu quero unir, que é a baseline. Eu vou unir ela com a minha master. Então, olha só. Quando eu faço isso, ele cria um novo commit, né? Como eu falei para vocês. E aí ele está pedindo para que eu adicione uma mensagem aqui desse commit. Ele já coloca uma aqui por padrão, que é merge branch baseline. Tá? Então eu não vou alterar isso, eu vou apenas manter essa mesma mensagem. Então agora, quando a gente fizer um git log, olha só como é que ficou o nosso fluxo. Então veja que a partir daqueles dois commits foi criado um novo commit aqui e a master foi direcionada para ela com a mensagem aqui, ó, merge branch baseline. Essa estratégia é chamada de estratégia recursiva, como ele próprio diz aqui. Beleza, não houve conflito, já uni as duas branches, então eu posso deletar a branch baseline. Ela já cumpriu o seu papel. Então vamos aqui no git branch -d, vamos passar a baseline. Então ali deletou. Vamos dar novamente o nosso git log. Agora sim, nós temos ali no nosso histórico a master apontando para o último commit, que foi o merge junto com a baseline, que partiu desses dois camaradas aqui, adicionando linha de baixo e incrementando a letra da música, que vieram de branches diferentes. E agora vamos ver como a gente pode fazer o merge se existir algum conflito. Beleza, nesse caso vai ser bem simples, vai ser apenas um complemento da estratégia anterior. Só que o Git ele vai pedir ajuda para o Paul para ele decidir como resolver aquele conflito que foi gerado. Então, vamos imaginar um cenário, chegou funcionalidade nova para o Paul fazer na música. O que ele vai fazer aqui? Criar uma nova branch. Então, para isso, vamos aqui no git checkout -b, vamos dar o nome aqui de mixagem. Então criou essa nova branch, chaveou para lá, e agora nós vamos lá alterar o nosso arquivo principal, que é o nosso michel.txt. Então vamos inserir aqui mais uma alteração, vamos colocar aqui um michel, uma belle novamente. Tá? Vamos colocar só isso aqui para simplificar. Beleza, nessa branch então ele adicionou esse item. Então vamos seguir novamente o procedimento, git add, beleza, git commit -m, e aqui adicionando, vamos colocar aqui incrementando segundo verso. Beleza, agora vamos chavear lá para nossa branch master. Então vamos aqui em git checkout master. E agora nós vamos abrir o nosso arquivo também michel.txt. Veja que ele está inalterado, porque a gente fez a alteração lá na outra branch, que é o da mixagem. E aqui nós vamos então colocar outra coisa. Então Michel, vamos apagar esse Michel aqui. Vamos colocar para salvar. Então veja só, aqui vamos repetir o procedimento, git add para adicionar no container, git commit, nosso mantra. Então refinando segundo verso. Então veja só, o que a gente fez? A gente, numa branch, a gente commitou removendo o Michel do arquivo michel.txt, e na outra branch de mixagem a gente adicionou mais coisas. Logo, os arquivos eles vão estar
diferentes nas duas branches. Vamos dar o git log só para a gente visualizar aqui, mas de forma mais fácil. Então olha só, estamos passando aqui dos dois ancestrais e eu tenho na branch mixagem incrementando o segundo verso e na master refinando o segundo verso. Se eu tivesse criando um novo arquivo, não tivesse conflito, ele ia lá para a estratégia recursiva. Então o que iria acontecer? Iria ser criado um novo commit e ele iria fazer o merge aqui, a união desses dois camaradas, sem que eu precisasse fazer nada, como a gente viu anteriormente. Só que como a gente alterou o mesmo arquivo, ele vai gerar, obviamente, um conflito. Então vamos tentar fazer o merge aqui e ver o que acontece. Vamos dar um git merge, o nome da nossa branch, que é mixagem. Então olha só, o que ele diz ali, ó. Mesclagem automática de michel.txt, e ele dá ali um conflito de mesclagem nesse arquivo. Vamos dar um git status, lembra dele? O que ele me diz ali, ó? Ele diz, opa, você tem caminhos não mesclados. E ele me diz aqui quem são esses camaradas, que é o nosso arquivo michel.txt. Então vamos abrir esse arquivo e ver a situação que ele se encontra. Então vamos lá, abrir o michel.txt. Então ele me diz, na minha branch head eu tenho isso aqui, ó, ou seja, removi o Michel. E na minha branch mixagem ele tem isso aqui, Michel Mabel. Então o Paul vai decidir qual dos dois ele vai ficar. Então vamos alterar aqui. Claro que você tem ferramentas gráficas e editores para fazer isso de uma forma mais amigável, mas como nós estamos apenas vendo o básico, vamos fazer aqui no VIM mesmo. Então vou remover esse camarada aqui. O que vai ficar é o da nossa branch mixagem. Então coloco para salvar e aí eu preciso comitar essa alteração. Então nós vamos lá no nosso mesmo procedimento. Então vamos dar um git add para adicionar, git commit -m merge mixagem. E aí fizemos o merge aqui, gerando conflito. Vamos ver o nosso git log. Ops. Veja só, a nossa master está aqui no merge mixagem e eles vêm lá daqueles dois ancestrais, né? Refinando o segundo verso e incrementando o segundo verso. A gente optou pelo mixagem. Daí a gente tem esse nosso novo commit. Como o Paul finalizou o trabalho, ele pode então agora deletar essa branch de mixagem. Então git branch -d mixagem. Deletou essa branch. Vamos ver o nosso git log. Está lá o nosso ramo principal, master, lá no merge de mixagem. Agora vamos lá para o quadro para a gente ver isso tudo graficamente. Então aqui através dessa figura a gente consegue visualizar todos os elementos que foram trabalhados aqui pelo Paul. Então cada bolinha dessa vai representar o commit que foi feito. A gente tem ali as branches, nosso ramo principal que é o master e os momentos em que ele se divide. E a gente tem um head que vai apontar para qual branch o commit vai ser publicado. Aqui à esquerda a gente vê o primeiro commit feito pelo Paul, feito na branch master. E o head está apontando lá para master. Logo, o próximo commit, que é o 39FE, ele vai também para essa branch master, que foi adicionando lá as palavras em francês. Para o terceiro commit, ele continuou trabalhando na branch principal, na master, que é o 63D3. E no quarto commit foi feito um merge com a branch melody. Só que como ele foi fast forward, apenas a referência da branch master foi para aquele último commit. Após esse commit, aí a gente tem a criação de uma nova branch que é a baseline. Nesse caso, o nosso head foi apontado ali para baseline e foi criado o commit 13F3. E para criar o commit D737, a head estava apontado para master. Então foi feito um commit
na baseline e foi feito um commit na master. Logo, precisa-se fazer um merge depois que foi feito todo o trabalho para unir essas alterações, que é o nosso commit ali 489AE. Nesse caso, como a gente não tinha nenhum tipo de conflito, a gente mexeu em arquivos diferentes, ele fez um merge dessas duas branches através da estratégia recursiva e foi criado ali o commit 489AE. Logo após foi criada uma nova branch ali para fazer a mixagem da música, enquanto a master seguiu também o seu fluxo de trabalho, criando os commits F08 ali para mixagem e o commit ali da master 8C5B8F4. Após o fluxo de trabalho, foi feito um novo merge para unir essas alterações, só que houve um conflito, porque nos dois commits ali havia feito mudança no mesmo arquivo, então precisou da ajuda do Paul lá para resolver qual dos dois era o certo, criando ali o último commit com o 7464F98, através do merge entre master e mixagem. Muito esperto esse nosso amigo Paul, né, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.